Olá! No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a evolução dos modelos atômicos. Nesse vídeo especificamente eu vou falar da evolução do modelo atômico desde John Dalton em 1803 até o modelo atômico de Bohr e falar sobre as principais características do átomo. Vamos começar por 1803, quando John Dalton ele afirmou que toda a matéria seria formada por partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, chamadas de átomos. E é por esse motivo que o modelo de John Dalton também é chamado como o modelo da bola de bilhar. O próximo modelo que iremos ver é o modelo de John Thomson, em 1903. Tudo começou quando ele decidiu fazer um experimento neste equipamento aqui, chamado ampola de Crookes. Esse equipamento apresenta um polo positivo, chamado ânodo, um polo negativo, chamado cátodo, uma placa positiva, uma placa negativa e no interior dessa ampola é colocado um gás de baixa pressão. Nesse experimento, um fluxo luminoso sai do polo negativo, que se chama cátodo, em direção ao polo positivo, que se chama ânodo. Esse fluxo luminoso recebeu o nome de raios catódicos justamente por sair do cátodo. Fazendo experimentos com diferentes gases nessa ampola de Crookes, ele observou que, independente do gás que era utilizado no interior dessa ampola, os raios catódicos se desviavam sempre em direção à placa positiva. Ora, mas se os opostos se atraem, ou seja, negativo atrai positivo e positivo atrai negativo, e esse raio estava indo em direção à placa positiva, então veio a ideia de que esses raios seriam formados por cargas negativas. E se esse fenômeno acontecia com qualquer gás, então significava dizer que esses raios catódicos eram comuns a qualquer espécie. Então, ele decidiu mudar o nome dos raios catódicos e resolveu dar o nome de elétrons. Elétrons são partículas muito pequenas, muito menores do que o átomo, que tem carga negativa. E no que consistia o modelo de John Thomson? Para ele, o átomo era composto por uma partícula esférica, maciça, de carga positiva, só que nela haveria elétrons de carga negativa incrustados em toda a região, de forma que o somatório de todas essas cargas fossem nulas. Por esse motivo, o modelo de John Thomson, lá em 1903, também é conhecido como o modelo do pudim com passas. Vamos então para 1911 conhecer o Ernest Rutherford. Depois da descoberta da radioatividade e dos tipos de emissões que esses elementos eram capazes de emitir, Rutherford se juntou a outros cientistas e achou que seria interessante usar esse material radioativo para bombardear átomos de outros elementos químicos. Então, ele decidiu usar o polônio para bombardear o ouro. O experimento foi realizado em um sistema como esse, onde eu tenho uma caixa de chumbo com o polônio em seu interior, uma lâmina de ouro e um anteparo. E do polônio seriam emitidas partículas alfa em direção a essa lâmina de ouro. Com esse experimento, ele observou que a grande maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio, como se não tivesse nada impedindo. Algumas partículas eram rebatidas na direção contrária da lâmina e outras partículas sofriam desvios grandes da lâmina. Ele concluiu que no átomo há imensos espaços vazios. No centro do átomo há um núcleo muito pequeno e denso com carga positiva e que ao redor do núcleo existem elétrons de carga negativa, que se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. É por isso que o modelo atômico de Rutherford também é conhecido como o modelo atômico do Sistema Solar, justamente porque o núcleo se assemelharia ao Sol e os elétrons se assemelhariam aos planetas que giram em torno do Sol. Vou voltar alguns anos e vou apresentar para vocês Max Planck. Em 1900, era observado que se pegasse uma barra de ferro e colocasse em contato direto com uma chama, quando essa barra chegasse entre 800 e 900 graus Celsius, ela iria se tornar vermelha. Se continuasse aquecendo e ela atingisse
os 1200 graus, a barra que era vermelha iria ficar amarela. Continuando aquecendo, quando essa barra chegasse em 1400 graus, a barra se tornaria branca. Observava-se que elementos diferentes, ao serem submetidos à chama, produziam cores diferentes. E essa cor dependia justamente do material e não da chama. E aí é onde entra Max Planck, onde ele admitiu que corpos aquecidos emitem uma radiação, mas não na forma de onda, e sim na forma de pequenos pacotes de energia, ao qual foi denominado quantum. Ele supôs que cada quantum era formado por uma quantidade definida de energia, e um quantum de energia recebeu o nome de fóton. E então Niels Bohr, em 1913, juntou os conhecimentos de Max Planck com os conhecimentos de Rutherford. Niels Bohr afirmou que os elétrons se moviam sim ao redor do núcleo, mas em uma quantidade de órbitas bem definidas e limitadas, chamadas de órbitas estacionárias, que cada elétron tem uma órbita específica, como um lugar próprio dele, com uma quantidade de energia bem definida. Só que, quando esse elétron recebe uma quantidade definida de energia, ele não mais vai pertencer àquela órbita e ele vai saltar para uma órbita mais externa, uma órbita mais energética. E no momento que esse elétron fosse voltar para sua órbita original, ele iria liberar uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia seria justamente o fóton. Resumindo, absorve energia, absorve fóton, pula para uma camada externa. Libera energia, libera um fóton, retorna, pula para uma camada mais interna, menos energética. Tendo visto a evolução desde 1803 até 1913, vamos então definir quais são as principais características dos átomos. O átomo é formado por um núcleo, onde temos os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo circulam os elétrons. Aqui eu apresento a simbologia de cada um desses elementos. O índice de cima representa a massa, o índice de baixo representa a carga. Elétrons têm uma massa tão pequena que podem ser desprezadas. Assim, o elétron é considerado como tendo uma massa nula e uma carga negativa -1. O próton tem uma massa unitária e uma carga positiva, representada pelo número 1. Já os nêutrons têm uma massa igual a 1 e, como o próprio nome sugere, ele é neutro, não tem carga nem positiva nem negativa, por isso o índice 0 embaixo dele. Os átomos de um mesmo elemento químico possuem um número específico, como se fosse o seu próprio RG, a sua identificação. Esse número é o número atômico, ou representado pela letra Z. Atenção! O número atômico, representado por essa letra Z, corresponde à quantidade total de prótons que existem no núcleo do átomo. Recapitulando, o átomo é formado pelo quê? Sim, prótons, nêutrons e elétrons. Então, a quantidade de massa total de um átomo vai ser nada mais, nada menos do que a soma da massa dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons, certo? Faz sentido. Mas, como eu disse anteriormente, o elétron tem uma massa tão pequena que é considerada desprezível. Assim, a massa total de um átomo pode ser calculada pela soma da massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. Como em unidade de massa atômica, próton e nêutron é igual a 1, a massa do átomo nada mais é do que a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Todos os elementos químicos que já foram descobertos até agora são organizados em uma tabela periódica. Essa tabela periódica nos acompanha sempre. Cada elemento recebe um símbolo próprio, como por exemplo, o oxigênio tem o símbolo de O, o nitrogênio tem o símbolo de N, o enxofre tem o símbolo de S. E eles foram sendo organizados nessa tabela periódica à medida que foram sendo descobertos. Eu encerro por aqui esse assunto. Em vídeos posteriores, nós iremos dar continuidade aos modelos atômicos e estudar muitas outras coisas utilizando a nossa querida tabela periódica. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato que eu tentarei ajudá-los com o maior prazer, ok?
Tchauzinho e até o próximo vídeo!